E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda parte aí do nosso exercício. Na aula passada eu ensinei o método de análise por sistemas lineares. E agora o que vamos fazer? Vamos desenvolver a mesma coisa da aula passada, só que no método de matrizes. É um método bem mais rápido, tá? Basta aí a gente fazer um belo treino aí para vocês ficarem mais familiarizados com ele. Então, vem aqui comigo. Esse aqui é o nosso exercício da aula passada. E o que nós vamos fazer? Simplesmente, nós vamos apagar todo ele. E nós vamos desenvolver aqui o método de matrizes. Então, eu vou apagar aqui. E vamos desenvolver a parte de matriz. Vamos manter aquelas mesmas análises de corrente, sentido de corrente, tá? Isso não muda. Mas agora eu vou ensinar vocês a como que nós criamos as matrizes. Então, a fórmula ela é, né? Tensão, resistência vezes a corrente. Então, o que significa o quê, pessoal? Eu vou ter uma matriz de tensão, uma matriz, no caso aqui é uma 3x3, tá? Então eu vou ter uma matriz 3x3 porque é uma matriz de 3 malhas. Se fosse uma matriz de 4 malhas, seria uma matriz 4x4. Se fosse 5 malhas, 5x5 e aí vai. É claro que acima de 3x3, a gente vai ter que utilizar sempre aí um software matemático, uma calculadora que tem essa capacidade de fazer essa solução para a gente. E eu vou ter a matriz de corrente também, tá? Corrente é em X, e Y e Z, tá? Como, né? Não se preocupa com essa bagunça que tá aqui, porque a gente vai construir aqui a nossa. Então, vamos montar aqui a nossa matriz. O que nós temos primeiro, que é mais fácil, tá? Montar a nossa diagonal principal, né? Que vai ser os pontos que vão ficar no meio, tá? Em termos mais pedagógicos, né? Eu vou ter aqui primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, tá? Então essa é a nossa diagonal principal. O que que nós fazemos? Na diagonal principal, nós vamos pegar a soma de todos os resistores da primeira malha, tá? Então, olhando aqui dentro, nós vamos pegar, somar, né, todos os nossos resistores. Eu vou fazer a nossa diagonal principal de azul. Então, eu tenho o resistor 2 e o resistor 3. Então, eu vou ter resistor, a soma, né, das 5 ohms. Então, resistor 5. Minha segunda diagonal principal, eu vou ter 3, 5, mais 2. Soma todo mundo que aparece aqui, ó. 3, 5 e 2. Eu vou ter aqui 10, certo? E na nossa 3, a nossa terceira malha, eu vou ter 5, 1 e 5, tá? Então eu vou ter 11, ó. 5, 5 e 1. Vou ter 11 ohms. Então, beleza. Aqui tá a nossa malha. Olha só que legal agora. Simplesmente a gente vai pegar agora Vem o segredo, tá? Pra gente conseguir fazer isso é se atentar agora nessa parte que eu tenho aqui, ó. Na nossa matriz. Primeira linha, segunda coluna, tá? O que eu tenho em comum da primeira malha com a segunda malha? E resistores, tá? Não tenho nenhum resistor, eu tenho uma fonte, mas a fonte não entra. Então eu tenho 0 em comum. Da primeira malha com a terceira, da primeira com a terceira, também não tenho nada.
vamos aqui, ó, da segunda com a primeira. Da segunda malha com a primeira eu não tenho nada. Da segunda malha com a terceira eu tenho 5. Então, menos 5, tá? Primeira malha com a terceira eu não tenho nada. Segunda malha com a terceira malha, né? No caso, o termo mais correto seria a terceira malha com a primeira malha, não tem nada. Segunda malha com a primeira malha eu tenho aqui, ó, menos 5. Vezes a minha corrente. Minha I1, I2 e 3. A corrente da primeira malha vezes a corrente da segunda malha. É a primeira. Desculpa. I1 é a corrente da primeira malha, I2 da segunda malha e 3 da terceira malha, tá? Agora a nossa malha da tensão. Adotando sentido horário, né? Então você tem que seguir as regrinhas. Então, primeira malha, qual é a tensão que nós temos? 50 mais 20, então 70. Da segunda, eu tenho 20, não, eu tenho menos 20, ó, porque entra pelo positivo e sai pelo negativo. Menos 20. A terceira, eu tenho 30. Então, aqui tá a nossa matriz, tá? Tensão vezes resistência é igual a corrente. O que nós vamos fazer? Linha vezes coluna. Linha vezes coluna de cada um, tá? Então tem aqui, ó, a primeira linha vezes a primeira coluna. Então 5 vezes I1 mais 0 vezes I2 mais na verdade seria menos, tá? Seria menos 0 vezes 3 é igual a 70. Primeira equação. Segunda equação. 0 vezes 1, ó, linha vezes coluna. Então 0 vezes 1, 10 vezes 2, menos 5 vezes 3. Mais 10 e 2, menos 5 e 3 é igual a menos 20. Vou melhorar aqui o microfone. Na terceira, eu tenho linha vezes coluna. A correção é menos, tá? Ó, menos aqui embaixo. Menos 5 e 2 mais 11 e 3 é igual a 30. Então nós temos as três equações, né? Das três malhas. Simplesmente aqui eu vou organizar, tá? É só organizar. Vamos colocar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, tá, pessoal? Então aqui eu tô organizando a primeira. Então ficaria, olha só, 5 e 1 é igual a 70. E 1 é igual a 70 dividido por 5. Olha que interessante. E 1 é igual a 14. 14 amperes. Tem o mesmo resultado da correção passada, tá? Para vocês verem como funciona. Vamos aqui na nossa segunda. Vamos lá, vai ficar 10 e 2 menos 5 e 3 é igual a menos 20. Vou colocar minha terceira aqui. Menos 5 e 2 mais 11 e 3 é igual a 30. Olha só que legal. Vamos fazer os sistemas lineares aqui de I2. Vamos eliminar I2. O que nós precisamos? Nós precisamos ali eliminar I2. O que eu acho mais fácil? Multiplicar a equação 3 por 2. Eu vou multiplicar aqui. Vou colocar de verde. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Então,
Vamos lá, a terceira equação já multiplicada por 2. Então, menos 5 vezes 2, menos 10 e 2, mais 22 e 3 é igual a 60. Multipliquei todo mundo da segunda equação. Vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Agora vamos colocar a segunda equação, que é 10 e 2, menos 5 e 3 é igual a menos 20. Vamos somar o e 2 com 3. Vou trocar de cor aqui. Menos 10 mais 10, consigo eliminar. E aqui, 22 menos 5, 22 menos 5, vocês vão perceber que deu 17 e 3 é igual a 40. E 3 é igual a 40 dividido por 17. Meu, e 3 é igual a 2,35 amperes. Tá? Então, o que falta em descobrir é a corrente da segunda malha. Eu já tenho a corrente da primeira malha, que deu 14. Aqui é a corrente da segunda malha. Então, onde foi 3, eu vou substituir. Vamos substituir aqui, ó. Vamos pegar a segunda equação. Então, 10 e 2 menos 5 e 3 é igual a menos 20. Então, 10 e 2 menos 5 que multiplica quem? Multiplica e 3. E 3 deu 2,35. É igual a menos 20. 10 e 2. Opa, 10 e 2 menos. Dá 11,76 é igual a menos 20. E 2 é igual a menos 20 mais 11,76. Vamos trazer aqui para baixo. Vamos trazer aqui para baixo. Só para joia. Então vai ficar. Faltou colocar o 10 aqui. Então, e 2 é igual a menos 8,23 dividido por 10. Que e 2 é igual a menos 0,823 amperes. Então, pessoal, o que nós conseguimos aqui? Nós conseguimos achar a corrente da primeira malha, corrente da primeira, vamos só posicionar aqui, ó, corrente da primeira, da segunda malha, né, e da terceira. Então nós temos I1 e da primeira malha, e da segunda malha, e da terceira malha. Olha só, o que a gente tem que considerar. O resistor 5, eu tenho a corrente da segunda malha descendo e a corrente da terceira malha subindo. Eu tenho um descendo e um subindo. Então, quando tiver isso, você vai ter que fazer, ó, a corrente do meu resistor 5 aqui, corrente do meu resistor 5 vai ser a corrente, né, I2 descendo menos a corrente 3 subindo. Então, I2 menos I3 e 4 vai ser quem? A corrente da segunda malha, tá? Não vou colocar I2 maiúsculo, tá? Corrente da segunda malha menos a corrente da terceira malha. Então, olha só que legal. I4 vai ser minha corrente da segunda menos 0,823 menos I3. I3 vale 2,35. Então, minha corrente 4 vai ser menos
2.823 menos 2.35. Eu vou ter 3 menos, né, no caso, menos 3,173 amperes. Significa o quê? Que ela não desce, ela sobe, tá? Esse sinal de negativo aqui, ela está dizendo que o meu sentido, que é descendo, minha corrente aqui que eu considerei que ela desce, meu I4 desce, na verdade meu I4 sobe, tá? Então, esses são os pontos. Minha corrente I2 vai ser a corrente da primeira malha menos a corrente da segunda malha, tá? Então vocês vão perceber que na segunda malha ela deu, ó, menos, tá? Então quando vocês forem somar aqui, ó, 14 menos I2, na verdade eles vão estar se somando, tá? Porque menos com menos mais. Então aqui é o exemplo, né? Como você consegue fazer essa equação, né? Esse sistema de 3 malhas muito mais rápido e bem mais simples. Então eu peço que vocês deem uma treinada, né? Essa é a situação de malhas e eu espero bons estudos aí, pessoal, e até a próxima, tá bom? Forte abraço.